Amém. Que bom estarmos aqui reunidos no nome do Senhor. Glória a Deus. Pedimos a proteção divina para que possamos realizar nossos trabalhos. Solicitamos ao Espírito Santo que venha nos ajudar a abrir esses caminhos, nossas mentes, nossos corações, e clamarmos ao Senhor Jesus que esteja sempre conosco nesta noite, e rogamos ao Senhor que dê-nos a proteção em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu escolhi a palavra para hoje aqui em Lamentações. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 24. Diz o seguinte: a graça ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha proteção, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Pesquisando mais a fundo, encontrei também algo que fala a respeito, lá em Romanos 3,12. Romanos 3,12. Que diz: todos se desviaram, tornaram-se inutilmente e injustamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém, não há um sequer. Também encontrei lá em Salmos 3, versículo 6, capítulo 6, versículo 5, que fala também sobre o amor de Deus. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Refletindo sobre esses capítulos, esses versículos, chegamos a uma conclusão de que o amor do Senhor não tem, a mão do Senhor não se acaba em sua bondade infinita. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E é grande a fidelidade do Senhor aos que nele confiam. Quão bom, irmãos, todas as manhãs, ao despertarmos, termos a condição de ver, ouvir e sentir as maravilhas que Deus nos dá todas as manhãs. Amém. Parte da declaração de Paulo sobre a corrupção universal do pecado afirma que não há
quem faça o bem, e não há nenhum só. Volta a confirmar. Todos os seres humanos falharam em alcançar a perfeição de Deus e se afastaram do que é reto, tornando-se inúteis em termos de justiça espiritual e incapazes de, por si só, fazer o bem. Então, irmãos, é tão bom realmente a gente ler a nossa carta magna, que é a nossa Bíblia, é a nossa Constituição. Porque nela nós vemos o amor de Deus, a justiça e o poder que Ele tem sobre todas as coisas. É muito bom ver isso. E agora a gente vê quantos seres humanos praticando coisas que vêm ferir a própria palavra de Deus, o próprio mandamento e as pessoas, os irmãos, os próximos. Não falta o quê? Amor. Se agarrar no amor de Deus, que Ele sabe nos conduzir. Eu tenho uma experiência, sim, eu sempre cheio de experiências, né? Esse último plantão que eu dei, né? Cheio de turbulência, cheio de acontecimentos, coisas terríveis, mas é a nossa missão. Deus nos colocou nesse lugar para poder proteger vidas e salvar vidas humanas, o que quer que seja, patrimônio. E numa desses atendimentos, no mesmo local onde havia acontecido um acidente gravíssimo, logo em seguida, uma hora depois, aconteceu outro acidente, no mesmo lugar. Parece que alguém estava ali só para atrapalhar. Dessa feita, uma senhora, ela foi no trabalho, fez o trevo e ia atravessar a rua, a estrada, a rodovia. E ela não viu o carro que estava vindo, e o carro não viu ela, que queria ultrapassar porque tinha um carro na frente. E ela ultrapassou, atropelou a senhora, bateu na moto dela, derrubou ela, né? Logo em seguida nós chegamos lá, ela estava muito agitada, fazemos a avaliação e vimos que não era nada, foi simplesmente uma queda, ela sentia dor no quadril, né? E na perna, aí colocamos na viatura e, como sempre, eu vou ao lado da vítima ali, conversando, tirando ela daquele trauma, né? Que normalmente o segundo trauma é maior do que o físico, do que o que aconteceu com ela. E foi o caso dessa senhora. Aí eu conversando com ela, perguntei o nome dela, ela deu meu nome, expliquei que eu estaria ali para ajudá-la, né? Que ela precisasse de sono, vômito, alguma coisa, eu estaria ali para ajudar. E eu entrei no emocional dela. Falei para ela, olha, a senhora está bem, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. Falei, puxei, né? E a senhora está bem, o que está acontecendo com a senhora é o segundo trauma, né? É a emoção, o choque, o susto, mas a senhora está bem, nós vamos levar a senhora para o hospital, vamos fazer uma avaliação. Logo teu esposo vai chegar lá para trazer de volta, mas esse é o nosso protocolo. E fui conversando com ela, aí ela começou a se relaxar, até sorrir em alguns pontos. Tudo bem, minha missão cumprida, entreguei lá. Domingo agora eu fui dar aula para um curso que nós abrimos, a nossa empresa, lá no batalhão.
E aí um dos bombeiros, muito amigo meu, muito colega, ele chegou, olha, aquela senhora que o senhor socorreu ali no trevo, ela veio aqui para pedir para que a gente transmitisse aos senhores agradecimento pelo atendimento que o senhor fez com ela ficou muito feliz e tal. Falei, bom, beleza. Então, quanto é bom a gente ver o lado humano, o lado das pessoas. Isso me deixa assim envaidecido, porque eu acho que eu estou no caminho certo, fazendo alguma coisa pelo ser humano, pelos meus próximos. E isso refleti aqui. O amor de Deus, ele está acima de tudo. E ele está com a gente. É o que faz nos alavancar e seguir em frente, né? Trilhando pelas veredas de paz, de luz, e chegarmos ao final e recebermos o nosso troféu, Amém. a vida eterna. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Oremos. Querido Deus, Pai de todo poder e bondade, aqui, Pai, estamos reunidos na Tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor, incline Teus ouvidos para ouvir a nosso clamor. Pedimos, Senhor, paz, proteção, Aleluia. e que nosso culto seja iluminado pela vossa graça e a vossa infinita bondade. No nome do Senhor Jesus, vos agradeço, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Assim como o Senhor Otaviano falou sobre o amor de Deus, esse louvor fala exatamente isso, sobre o amor de Deus. Fala exatamente essa frase, Ele me ama, Ele me amou. Amém? E o que mais me chama a atenção nesse louvor é que diz que tem ciúmes de mim. Aí eu fico pensando, o que é ter ciúmes de mim, né? Não, com certeza não é esse ciúme que nós sentimos um dos outros, né? Um casal sente, às vezes, um amigo, né? Não é esse ciúme de arrumar briga para... Não, ele tem ciúme da nossa adoração, do nosso coração, realmente. Aleluia. Porque eu posso falar para uma pessoa que eu a amo, que ela está no meu coração, e pode ser que ela não esteja no meu coração, e pode ser que eu não a ame. Mas para Deus não existe isso. Não tem como eu falar para Deus que eu o amo, que Ele está no meu coração, que Ele é o centro, e eu viver e fazer tudo ao contrário. A Deus a gente não engana. Amém? Amém. Então vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor nessa noite, com esse louvor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Nós te pedimos, Aleluia. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia. Tão de repente eu não vejo nas minhas aflições, eu só vejo a glória. Eu sei quão maravilhoso Ele é, e tanto Ele me quer. Vamos juntos, diga. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou.
nos entregues. Meu Deus do céu. Você pode dar um grito de vitória para Jesus por isso aí? O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e não tem acelerado. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos. Aleluia. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Vamos aquela parte ali do não tenho tempo para aprender com ressentimentos.
ressentimentos. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Sabe, quando Deus manda a gente ter o coração como de uma criança, né? Vocês já viram criança brincando, elas estão ali brincando, daí de repente uma já empurra a outra, já machuca, aí elas já brigam e não dá um minuto, elas já estão brincando junto novamente. Então isso é o amor. Quando a gente entende o amor de Deus, a gente não tem mais tempo para perder com ressentimentos. Sabe? Eu não tenho mais tempo para perder com ressentimento com outra pessoa quando eu preciso demonstrar o amor de Deus por ela e eu preciso que ela entenda o amor de Deus. Eu não posso deixar que o ressentimento me impeça isso, de eu transmitir o amor de Deus. Então nós não temos mais tempo. Jesus está voltando. Amém? Amém. Nós não temos mais tempos para perder com ressentimentos. Nós não temos mais tempo para perder com ressentimentos. Porque nós entendemos o amor. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Coração
nossa casa devemos declarar o nome de Jesus. No nosso trabalho nós devemos declarar o nome de Jesus. Aonde a gente for, a gente tem que declarar o nome de Jesus. Porque não há praga, não há maldição, não há doença, não há nada mais poderoso do que o nome de Jesus. Amém? Amém. O nome de Jesus está sobre tudo, sobre todos. É o nome mais poderoso. Declare sempre o nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Santo, santo, santo. Obrigado, Obrigado, Jesus. Cristo, nosso humilde, assentou-se à mesa. O Filho que Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos lá. Glória a Deus. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho.
canção diz: e o véu se rasgou e fez um vivo caminho. Nós temos plena comunhão e muitas das vezes não damos a tal importância. Antes de Cristo morrer naquela cruz, não era assim. Não tínhamos livre acesso a Deus. Mas o véu se rasgou e a gente tem esse livre acesso. E muitas vezes passamos o nosso dia inteiro sem ter essa comunhão. Sem acessar esse caminho que Cristo abriu para nós. Que possamos cada dia mais ter mais comunhão com o Senhor. Que possamos ter mais intimidade com Deus. Que possamos usar mais este caminho, esse acesso que Cristo nos deu. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Bárbara. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Abra comigo Êxodo 16. Êxodo, capítulo 16. Do 16 em diante. Êxodo 16. Do versículo 16 em diante. Amém? Amém. Diz assim: eis que o Senhor vos ordena, cada chefe de família colha dele quanto baste para comer, um homer ou um jarro para cada pessoa que habita na sua tenda. Os filhos de Israel fizeram como lhes fora orientado, e recolheram uns mais, outros menos. Quando mediram com o homer em quantidade de jarros colhidos, aconteceu que quem tinha pego muito, não teve demais, e também não faltou nada para os que haviam recolhido pouco. Cada um acabou colhendo na medida certa, o quanto precisava de fato. Olha que tremendo. Cada um colheu na medida certa o quanto precisava de fato. 19. Então Moisés orientou: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal. Por isso Moisés se indignou contra eles. Colhiam, portanto, este alimento manhã após manhã. Cada um pegava o quanto podia comer. E quando o sol fazia sentir o seu ardor, o floco se derretia sobre o sol. Amém? Amém. Aleluia. Que tremendo isso aqui. Eu acordei pensando nessa palavra hoje. Eu acordei e sabe? Me lembrei dessa palavra e fiquei o dia todo pensando nessa situação aqui. Deus, Ele deu uma porção diária de maná para esse povo. Daquela porção, eles deveriam pegar somente o que eles davam conta de comer naquele dia. Deus disse que todo dia haveria maná. Deus disse que todo dia haveria pão. Deus disse que todo dia proveria para aquele povo. E que quando amanhecesse o dia, era para eles irem lá, pegar aquele maná fresquinho que brotava da terra e recolher o quanto eles precisassem para aquele dia. Nada além do que eles precisariam para aquele dia.
O que fosse pego a mais, eles perderiam. E aqui eu já entendo que Deus, Ele quer nos ensinar a confiar nele diariamente. Deus, Ele tem uma porção diária para cada um de nós. Amém. Deus, Ele tem sustento dia após dia. Ele é um Deus responsável. Ele cuida daquilo que Ele criou. E Ele tem uma porção diária. E eu imagino Deus aqui nos ensinando a confiar todos os dias naquela porção, naquela provisão daquele dia. Só que aqui alguns eles recolheram a mais do que precisavam. E sabe, e para guardar para o dia seguinte. E sabe o que acontecia? Criava bicho e cheirava mal. Criava bicho e cheirava mal. E eles não podiam comer daquilo que eles tinham guardado. A Bíblia fala que Deus dá semente para o que semeia e pão para comer. Então Deus, Ele sabe da nossa necessidade de pão, a nossa necessidade de sustento. E Ele nos dá o que a gente precisa para o nosso sustento. Mas Ele também sabe da nossa necessidade de semear. Nós, às vezes, não entendemos a nossa necessidade de semear. Nós precisamos de sementes, nós precisamos ter o que semear para ter o que colher. E Deus sabe disso. Do mesmo jeito que Ele sabe que a gente precisa de pão para comer. E Ele dá o pão para comer. E Ele mesmo também te dá a semente para semear. Amém. Deus te dá. Aleluia. Tanto para comer quanto para semear. Para que a gente tenha o que colher no futuro. Para que a gente tenha o que comer sempre. Amém? Amém. Só que o que a gente faz? Muitas vezes a gente pega aquela semente e ao invés de lançar ela, de semear ela, de plantar ela na terra, a gente retém, com medo que vai faltar. Como esse povo aqui pegou a mais e guardou para o dia seguinte. Vai que amanhece chovendo e não vai ter maná. Nem choveu no deserto. Não, chovia no deserto, tá? Mas é porque o que eu estou querendo dizer é que eles colhiam da terra. Então vai que, né? Vai saber na cabeça deles por que eles guardavam. Vai que amanhã Deus acorda de mau humor com nós. Eles estavam passando alguns perrengues naquele deserto por causa das rebeldias, né? Vai saber a cabeça desse povo. Eles guardavam para o dia seguinte com medo de não ter no dia seguinte. E aquela porção que eles guardaram com medo de faltar, criou bicho, apodreceu da noite para o dia e eles não puderam mais comer. Não faltou, porque Deus sustentou. Mas eles ficaram sem aquela porção que eles reteram. E trazendo isso para as nossas finanças, o segredo da nossa vida financeira próspera em Deus não é reter, é sempre dar. Então, às vezes a gente pega a nossa semente que Deus nos deu, que é para semear, e a gente retém, a gente segura com medo que vai faltar. Ou a gente come ela, ou a gente usa dela, né? E a gente não lança aquela semente. Quando você retém aquilo que deveria ser lançado, aquilo cria bicho, apodrece na sua mão. Você não consegue usufruir. Você guarda, você segura, você retém, porque você tem medo que vai faltar. Mas vai acabar faltando. Porque aquilo que ficou na sua mão não era para reter, era para lançar. E Eclesiastes fala que eu tenho que lançar o meu pão sobre as águas e depois de muitos dias eu vou encontrar. Mas eu só vou ter o que encontrar se eu lançar primeiro. Amém. Então a gente quer encontrar muitas coisas, mas a gente não quer lançar nada. E se a gente não lançar primeiro, a gente não vai ter o que encontrar depois. E o segredo é semear. Quando a gente lança uma semente no reino de Deus, isso aumenta o nosso crédito. Então, às vezes, a gente deixa de ter o nosso crédito aumentado diante de Deus porque a gente fica retendo aquilo que deveria ser semeado. O segredo é dar. E ninguém vence a Deus no dar. Você sabia disso? Às vezes a gente fica pressionado com as nossas próprias ofertas e acha que está dando muito para Deus. E quando Deus vem com a colheita, a gente vê que tudo que Deus pode nos dar e o que Ele já nos deu lá na cruz é infinitamente maior do que qualquer semente, qualquer dinheiro, qualquer bem, qualquer oferta que a gente possa entregar para Ele.
Então, mesmo que você pense que o que você está dando é muito grande e pesado, acredite que o que Deus vai te dar como uma colheita vai ser ainda maior do que o que você está dando. Porque ninguém vence Deus no dar, Ele sempre nos dá mais, né? Só que a nossa mente, infelizmente, ela ainda não se abriu para isso completamente. A gente ainda tem que lutar contra a incredulidade, contra a avareza, contra a ganância, né, contra a religiosidade quando o assunto é financeiro. Mas a gente precisa ir rompendo com a palavra de Deus esses enganos e avançar e romper, né? Não fazer como esse povo, que ficou retendo o que não era para reter, mas que a gente seja generoso e saiba o que é para comer e o que é para semear. Que a gente tenha esse discernimento. Não, isso aqui é para mim, isso aqui é para o Senhor. Né? Alguns religiosos confrontaram Jesus a respeito dos impostos. Jesus pede uma moeda e aí ele diz: de quem é esse rosto impresso na moeda? Ah, é de César. E daí ele fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Então a gente tem que ter esse discernimento. Aquilo que é meu, pão para comer, é meu direito de usufruir. Mas aquilo que é semente, eu não tenho direito de usar. Eu devo semear. Né? E na medida que eu semeio, eu vou tendo o que colher. Amém? Amém. Que nessa noite a gente possa ter a nossa mentalidade aberta para isso. Em nome de Jesus, o teu maná não vai criar bicho, o teu maná não vai apodrecer, mas você vai receber nessa noite sabedoria e discernimento para semear no tempo certo. Né? Não tenha medo de semear, não tenha medo de ofertar, não tenha medo de fazer votos com Deus, porque com certeza o que Ele tem para te dar é infinitamente maior. Essa igreja aqui é resultado de um voto com Deus que eu achei que era grande demais. Um aluguel de uma casa que nós temos alugada, Deus me pediu um mês do aluguel como uma oferta de sacrifício. E eu, sem entender o propósito, fiz por obediência e semeei. E no mês seguinte, no outro mês que eu semeei, que eu fiz o voto com Deus, no outro mês, Deus abriu essa porta aqui e nos colocou, por graça e misericórdia, para cuidar desse lugar. Isso aqui vale muito mais do que um mês de aluguel. E ainda nós ganhamos o aluguel deste lugar, a gente não precisa pagar. Tudo resultado, colheita de uma semente. Bem? Então eu quero te desafiar e te encorajar a semear de manhã, de tarde, de noite, não importa. Você não sabe qual vai brotar, né? E se todas brotarem, melhor ainda, né? Amém. Amém? Amém. Vamos semear na casa do Senhor nessa noite. Você pode trazer o altar. Estaremos orando em seguida em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Senhor, as sementes, as ofertas do teu povo. Nessa noite colocamos diante do teu altar. E nós não queremos reter, Senhor. Não queremos segurar, não queremos esconder aquilo que precisa ser lançado na terra. Então está aqui a nossa semente semeada numa terra fértil, que é a tua obra. E nós oramos para que essa semente se multiplique em 100 por 1 na vida dos teus filhos, para o suprimento de cada uma das suas necessidades. Em nome de Jesus, porque tu és o Deus que dá a semente para semear, mas o Senhor também dá o pão para alimento. Então que não falte, Senhor, na vida dos teus filhos o que é para alimento, o que é para sustento, o que é para pagar contas, o que é para quitar dívidas, o que é para vestir, para calçar, Senhor, para o carro, para os bens, para a empresa. Que não falte nada para esta obra também, Senhor, para que cresça e apareça na face da terra e vidas conheçam o teu santo nome através da obra feita neste lugar. Repreendemos a ação do devorador e damos uma ordem a todo espírito de miséria que vem fechando portas e travando as coisas, que seja repreendido pelo poder que é no nome de Jesus. E declaramos a vida financeira do povo de Deus destravada para prosperar, romper e avançar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos receber o apóstolo com uma salva de palmas ao Senhor nessa noite para falar muito comigo e com você. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir melhor, eu acho, né? Aleluia! Aleluia! Boa
Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite. Ai, Graça e paz. Amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Como vocês são tremendos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra no meu coração. Eu até tentei negociar com Deus, né, para ver se Deus dava uma mudança, mas não teve jeito. Glória a Deus. Fala, Senhor. Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 4. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses 4 e 4. A Bíblia diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, que também aprendeste, recebeste e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te damos o louvor nesta noite, obrigado por estarmos aqui na Igreja do Oeste. Cremos em nome de Jesus que o Senhor está trabalhando, Senhor, a favor da tua igreja, a favor do teu povo, a favor desta localidade. O Senhor está com tuas mãos agindo em nome de Jesus, tocando o mundo espiritual e liberando, Senhor, a terra, alinhando ela com o céu. Oramos em nome de Jesus, declarando a Deus um tempo novo, um tempo de revelação, um tempo de cura, um tempo de renovação, que o Espírito Santo faça algo poderoso dentro de nós, nos levando, Senhor, à vontade perfeita do teu coração, que a tua palavra continue nos ministrando, Senhor, continue falando conosco de forma sobrenatural. Destronamos, Senhor, todos os pensamentos que contrariam a vontade de Cristo em esse lugar. Nós declaramos que os céus estão a favor, que a glória do Senhor está a favor, o Senhor está trabalhando a favor do teu povo. Sim, Jesus. Destronamos todos os espíritos imundos Em nome de e Jesus. declaramos os céus abertos para a honra e glória do teu nome. Sim, Senhor. Pedimos e cremos que o Senhor fará muito mais do que estamos apresentando diante do Senhor, porque esta é a tua vontade em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu até tentei dar uma negociadinha. Eu pedi para Deus, ou Deus podia dar uma palavra diferente, né? Uma palavra de porta aberta, de milagre, porque a gente gosta disso, né? A gente gosta das coisas fáceis, né? Que a gente, aquelas bênçãos que a gente não tem que se esforçar, a gente só tem que crer e receber. E eu estava orando, né? Orando ao Senhor. Eu gosto muito de vir aqui. Eu gosto do Oeste. Eu sei que o Oeste tem um quesinho de Deus diferente aqui. E o Senhor vai fazer grandes coisas. Ele está fazendo grandes coisas. E eu estava orando ao Senhor. Pedi ao Senhor para Deus falar comigo. E o Senhor me desse uma palavra para ministrar na igreja também. Filipenses capítulo 4 é uma das cartas de Paulo.
Paulo escreve esta carta estando preso por causa do Evangelho. Às vezes a gente lê assim e não entende o que está acontecendo aqui, né? Mas Paulo havia sido preso. Como Paulo teve uma vida antes de Jesus como perseguidor dos cristãos, quando ele se converte, ele passa pelas perseguições que ele mesmo também fazia, ao ponto de ser preso por causa da verdade, né? E aqui ele diz assim: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos e alegrai-vos. Em todo tempo a gente deve se alegrar. Uma pessoa presa, né? Falar a respeito de alegria é uma coisa assim meio estranha, né? Porque para nós a alegria é resultado, né? Quando tudo está dando certo, está fluindo, o porta abrindo, o Senhor trabalhando. E aqui o apóstolo Paulo, como uma pessoa que tinha entendido quem ele era e a missão que o Senhor tinha na vida dele, aqui no capítulo 4 ele é muito pontual porque ele fala da nossa forma de pensar, da nossa forma de entender. Né? A gente percebe assim com o tempo que as pessoas elas respondem o Evangelho na medida que elas entendem. Né? A gente não pode esperar uma reação, uma resposta de quem não entende a palavra, de quem não experimenta o poder da palavra. E Paulo estava falando aqui literalmente a respeito disso, que há uma paz que não é uma paz que vem por causa das circunstâncias, é uma paz que é consequência do nosso coração estar em Cristo, uma paz que excede todo o entendimento, diz o apóstolo Paulo, que vai guardar o nosso coração. Depois do versículo 8, ele diz que aquilo que é bom, puro e amável, isso deveria guardar o nosso coração. Eu não sei a respeito de vocês, eu tenho muita guerra assim, na questão da minha mente, assim, eu tenho muita batalha, e eu vivo em todo o tempo me policiando para mim não ficar negativo diante das tribulações, diante das lutas. Para mim, viver a fé é um desafio o tempo inteiro, porque eu entendo que Deus, ele pela palavra, ele vai desafiar a gente a viver a fé. E a única coisa que pode, digamos assim, fazer com que uma mudança genuína aconteça dentro da gente é a gente dar a credibilidade para a Bíblia que ela merece ter. Aqui Paulo está falando que Deus iria guardar coração e sentimentos. Né? Depois, no outro versículo, fala que nós deveríamos cuidar com os pensamentos. Coração, quando a Bíblia fala, não está falando da máquina, né? A máquina que fica bombando sangue dentro da gente. Quando a Bíblia fala de coração, fala a respeito da nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela precisa se sujeitar à palavra de Deus. A nossa vontade, ela tem o domínio da nossa alma ou do nosso espírito, que são duas coisas que trabalham dentro da gente, que se a gente não coloca uma no lugar e a outra também no lugar que deve estar, a gente pode viver a influência daquela que é a mais fraca, que é a nossa alma, e nós nos submetendo à nossa alma, a gente tem dificuldade em guardar os pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vão definir aonde nós vamos chegar em Deus, ou que nós vamos experimentar de Deus. Se a gente quer viver um evangelho, que é o evangelho que Jesus representou ele firmemente na sua vida na terra, ensinando, mandando o homem, né? O homem amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Depois Jesus tirou esse encargo, né, de amar o próximo como o homem ama a si mesmo. Daí Jesus disse: não, ama como eu te amei, porque como você ama a si mesmo está difícil para você entender a forma de amar. Então, quando o evangelho ele começa a trabalhar dentro da gente, a gente vai começar a entender o que é esse processo de mudança de pensamento. Porque nós somos cativos dos pensamentos. É os pensamentos da gente que funcionam para o bem ou vão funcionar para o mal. A mente da gente digamos assim, é como um cinema, que a gente pode criar ou destronar pensamentos que levam a gente para a morte, ou a gente pode cultivar os nossos pensamentos à vida da palavra, à vida de Deus. E quando a gente começa a viver isso é uma batalha constante. Paulo, quando fala a respeito disso, eu gosto muito do texto, vou até repetir aqui alguns versículos, porque ele diz assim:
Porque seja a vossa equidade, a palavra equidade significa a vossa prática, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Diga para quem está do seu lado, o Senhor está bem pertinho. O Senhor está bem pertinho. Ele não está longe. Amém. Aí no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Duas formas de orar. A oração, que a gente ora por nós e pelos outros, a súplica é aquela oração relâmpago, aquela oração rápida. A gente está dirigindo no trânsito, de repente o motoqueiro passa na nossa frente, ai meu Deus! A gente faz aquela oração e de repente ele passa e consegue se safar, né? Ou quando a gente está na moto, dirigindo a moto, e a gente passa perto do caminhão, o caminhão tira o fim da gente, que a moto faz assim, aí a gente também diz, ai meu Deus! Aquela súplica, aquela oração rápida, que segundo Paulo deve ser feita também com ações de graças, dando a Deus a glória, a honra. Em outras palavras, Paulo está falando do nosso coração ser um coração agradecido, independente do momento. Porque Deus conhece a gente, irmãos, por dentro, Ele sabe quem a gente é aqui. E geralmente a gente, às vezes, aqui, a gente está meio derrubado, e no lado de fora a gente não diz que a gente está assim, porque a gente quer passar uma impressão que a gente está bem. Mas a Bíblia fala que isso é um exercício nosso. A gente tem que exercitar a palavra, porque a palavra, ela não é só um agregar conhecimento. A palavra é um desafio em todo o tempo, porque eu vou ter que fazer uma coisa que é difícil para mim fazer. Eu tenho que guardar os meus pensamentos. Não tem dia que a gente acorda que não quer sair de casa. Eu não sei se é só eu que sou assim, né? Às vezes não. Né? Tem dia que a gente não quer sair de casa, a gente não quer nem sair da cama. A gente não parece que a gente nunca ficou tão apaixonado pela cama como foi naquele dia. A gente não quer ir para a igreja, né? Ou alguém tem que forçar a barra assim. Né, Sr. Taveiro? Não, né? Claro. Ela já olhou para ti, eu já entendi tudo. Mas assim, olha só, tem dias que a gente está difícil, mas é porque o nosso coração está pesado, a gente está triste. E quando a gente está triste, é difícil a gente dar uma resposta em alegria, porque a alegria para nós ainda é sentimento. E a alegria para a gente que serve a Jesus é uma decisão, a gente tem que ficar alegre, porque a Bíblia diz, regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Quem está falando isso aqui era alguém que estava preso, detido, estava encarcerado. Eu não sei se a prisão de Paulo, ele foi, né, abençoado com um romano que era amigo dele nas antigas, antes dele se tornar cristão, que era aquelas pessoas que trabalhavam junto com ele, a Bíblia não diz isso. Eu acredito que era uma prisão como modelo de prisão, difícil, restrições, tinha hora para acordar, hora para dormir, hora para comer, hora para passear no sol. Eu penso que era tudo nesse tipo assim, nesse mesmo tipo, nível assim. Mas ele tinha uma comunhão com Cristo. A oração era um momento de comunhão com Cristo que a gente pode ter, e isso se intensifica na medida que a gente decide aplicar o nosso coração à palavra. Se eu tenho que pensar nas coisas que são de cima, como diz Colossenses 3, e aqui Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz que aquilo que é bom, honesto, aquilo que é de boa fama, se há algum louvor, nisso pensai. Então, como a gente tem que policiar os nossos pensamentos? Porque é aqui que o Espírito Santo trabalha, porém é aqui também que o diabo também trabalha. Querendo que às vezes a gente se sinta fraco, desanimado, a gente não tenha vontade, nem de viver. Às vezes, nem de viver a gente tem vontade. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter a minha mente presa à palavra. E vocês percebem a batalha espiritual, às vezes, que é para a gente pegar na Bíblia e ler a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro espiritual. E quando a gente entende a Bíblia como esse, digamos assim, esse peso que ela tem e o poder que está nela para mudar o coração da gente, a gente começa a policiar a nossa forma de pensar. Eu também, às vezes, tenho vontade de ir para a glória mais cedo. Tem dia que
Porque eu sou humano, né? Meu Deus, dá para dar uma aceleradinha aí, ou vem buscar mais cedo, ou abre o céu aí, chama que eu vou, estou indo. Por quê? Porque a gente não está acostumado a enfrentar, às vezes, os sofrimentos que a vida proporciona para a gente. Sirvo a Jesus há algum tempo. E eu, com o tempo, eu descobri que o ministério é solitário. Para quem quer viver de verdade Cristo, o ministério se torna um lugar solitário. Por quê? Porque a gente vai ter que aprender, além de ter as pessoas, o nosso coração está mais envolvido com Deus. Porque o chamado puxa a gente para isso. Não é que a gente quer se isolar das pessoas, é que o chamado vai nos atraindo para o coração de Deus, e daqui a pouco, quando a gente percebe, a gente está só nós e Deus, e daqui a pouco nós vamos indo, e se a Bíblia não nos governa, a gente não entende esses períodos, essas fases de dificuldade, que até para servir a Jesus, para a gente é difícil. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar meu coração, guardar, proteger a minha mente, e em todo tempo ordenar minha alma que se submeta à palavra de Deus, porque a minha alma é independente. Meu espírito não, meu espírito está crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Quando Paulo fala a respeito disso, ele está falando de uma vida no espírito de verdade, entregue. A nossa alma, ela negocia com Deus. Ela não quer orar tanto, ela não quer ler a Bíblia tanto, ela não quer se comprometer tanto. A nossa alma, que eu falo, é os nossos sentimentos e vontades. E os nossos sentimentos são os lugares em que o diabo usa para nos fazer sofrer. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar meus pensamentos. E eu tenho que entregar tudo ao Senhor para que se cumpra na vida da gente isso que está escrito aqui. No versículo de número 7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Outra versão diz sentimentos, em Cristo Jesus. Aí o verso 8 diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aí Paulo coloca aqui, ele diz o que vocês também aprenderam e receberam e ouviram e vimos em mim, Paulo falando a respeito dele, a igreja, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Paulo não estava falando de uma conquista, né, desumana, mas de uma entrega consciente. Porque a vida da gente em Jesus é uma entrega consciente que a gente tem todo o tempo. E é difícil, irmãos, não é fácil não. Porém, não é impossível. Amém, Jesus. E é necessário a gente guardar os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos, estando em Cristo, a gente saiba o que permite entrar e o que destronar. Porque lá em 2 Coríntios 10, quando Paulo fala à igreja de Corinto, ele fala a respeito de sofismas. A palavra sofisma significa uma mentira parecida com uma verdade. E ele fala desta batalha que o cristão tem dentro dele, que só é possível também derrubar quando o nosso coração está sujeito à verdade. Então, toda resistência que eu tiver à verdade, prejudicado sempre será eu. Eu vou me prejudicar quando eu resisto à verdade. E eu vou me fortificar e ser abençoado quando eu me submeto a ela. Porque a verdade não é um versículo, a verdade é Cristo. Amém. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, quando nós nos submetemos a Cristo, é esse entendimento que liberta o coração da gente. É que a gente precisa se submeter a Ele, para que a gente possa viver a vida dele. Nós não conseguimos viver Jesus sem o nosso coração se submeter totalmente a Ele. E submissão, irmãos, é um processo. Eu entendo que é um processo e é um processo difícil para a gente, dependendo do quanto a nossa alma está nos governando. Então eu gostaria de compartilhar esta palavra com os irmãos essa noite, entendendo
que se nós colocarmos o nosso coração nas coisas que são do céu, e nós buscarmos os pensamentos de Deus, protegermos a nossa mente, nós não iremos fracassar em nada que nós fizermos para o Senhor. Porque a vontade de Deus é que se cumpra na vida da gente, a vontade dele. Amém. Que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. Porém, o texto começa assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não tomem a forma do mundo, mas transformem-se pela renovação dos vossos pensamentos, porque os pensamentos são importantes. Os pensamentos não são telenovelas, né, que passam na mente da gente, e a gente fica passado e repassado, e fica pensando em tudo aquilo que fez a gente sofrer, e parece que a gente gosta de sofrer, porque a gente fica pensando nessas coisas. E a Bíblia diz assim: renovem a mente, porque se a gente renovar a mente, a gente vai pensar nas coisas que são do céu. Amém, E pensar nas coisas que são do céu liberta. Né? Vocês já prestaram atenção, nós não temos o hábito de fazer da igreja um lugar de manifestação de diabo, né, de demônio. A gente prefere que a palavra liberte do que os espíritos imundos se manifestem. Porque quando a gente diz assim, ó, eu quero, o diabo já não consegue mais nos prender. Quando a gente entende que a gente, quando cede, a gente está numa condição de escravo, e a Bíblia diz que nós não podemos ser escravos do pecado, mas sim servos da justiça, servos de Cristo. E estas coisas precisam estar guardando o coração da gente. Vamos orar, vamos falar com Deus. Cada um na sua realidade, né? Cada um na sua batalha, na sua guerra contra você mesmo, como eu acredito também que todos nós temos. Pai, nós te damos o louvor nesta noite. Nós acreditamos, Pai, que precisamos em todo o tempo entregar o nosso coração e as nossas vontades diante do teu altar. Ajuda-nos a olhar para o lado de dentro, Senhor, cuidando, zelando, protegendo, guardando os nossos corações, pensamentos, sentimentos e vontades, porque eu creio que o Senhor faz tudo perfeito no teu tempo. E o tempo de perfeição do Senhor também é um tempo de alinhamento, Senhor. Nosso coração entender isso. E quando o nosso coração entende, nós fluímos, nós mergulhamos na unção, nós experimentamos a unção, nós liberamos a unção. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor nos alcance nessa noite, Pai. Toca-nos no nosso interior de uma forma sobrenatural. Nós não somos daqueles que desistem, mas somos daqueles que sempre olham para a frente, porque cremos, Pai. Cremos nas tuas promessas, cremos que o Senhor é poderoso para cumprir a tua palavra. A tua palavra diz que nada dito o Senhor vai cair por terra, porque dito o Senhor, assim o Senhor cumprirá, diz a tua palavra. E nós nos apoiamos na tua palavra, que a tua palavra ela tenha poder de nos limpar a mente, o coração, sentimentos, vontades. Nos ensina, Pai, a guardar, Senhor, as coisas que o Senhor já tem gerado e colocado dentro de nós com sabedoria, com graça, permanecendo, perseverando e vivendo a Tua vontade e palavra em todo o tempo. Entregamos tudo diante do Teu altar. Colocamos a nossa vida diante do Teu altar, para que aquele que prometeu no tempo certo, como diz a tua palavra em Eclesiastes 3:11, que o Senhor fez tudo perfeito no teu tempo. Que o teu tempo perfeito nos alcance, Pai. Que o teu tempo perfeito se manifeste. Que o teu tempo perfeito, Pai, possa mesmo nos levar a esse lugar de relacionamento contigo, de intimidade com o Espírito Santo, Pai, para que a gente possa viver o melhor, Senhor. Não que é só bom, não só aquilo só que é agradável, não, Pai, nós queremos viver o perfeito, aquilo que o Senhor tem preparado para nós como igreja, como teu povo e como teus filhos. Abençoa-nos, nos fortalece nessa noite de uma forma sobrenatural e glorifica, Papai, o teu nome. No nome de Jesus, repreendemos
todo o poder espiritual das trevas que estão nos ares e declaramos os céus abertos, céus do Senhor abertos sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Espírito Santo, faz algo poderoso. Glorifica Cristo. Em nome de Jesus, declaramos o teu reino, declaramos o teu governo, declaramos a tua vontade, Senhor, fluindo, se manifestando e glorificando o teu nome. Quebramos toda oração contrária, quebramos e desfazemos todo decreto de morte e declaramos a vida do Senhor fluindo como rios de águas vivas nessa casa, nesse lugar, para o louvor do teu nome. Seja exaltado o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Oh,
aqui me deixa morar. É isso, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nós queremos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Tremendo demais, né? A nossa mente realmente é o nosso maior campo de batalha. É ali que a gente vence todos os dias, né? E que o Senhor possa nos ajudar a ter esse governo sobre os nossos pensamentos. Porque a palavra dele é que precisa estar acima de tudo na nossa mente, né? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado pela vida do apóstolo e pela forma como o Senhor usa neste lugar para falar conosco. Deus, que em nome de Jesus essa palavra fique martelando dentro de nós. Que nós não venhamos nos esquecer de nada do que foi falado aqui. Que o Senhor esteja no governo dos nossos pensamentos. Que a tua palavra venha cuidar, Senhor, governar os nossos pensamentos, as nossas mentes, as nossas emoções. E que estejamos guardados no Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, as famílias representadas, as casas. Leva-nos debaixo das tuas mãos poderosas, debaixo de paz e proteção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente.